Estamos de volta com o Saúde em Dia. O assunto desta semana é o mau hálito, que é um daqueles assuntos constrangedores que dificilmente vem à tona. Mas, para quem tem esse problema, o ideal é encará-lo, pois na maioria dos casos é possível resolvê-lo e com medidas simples. A higienização correta, por exemplo, pode ser muito eficiente, porque em mais de 90% das ocorrências o problema ele se origina na boca e não no estômago. É normal termos mau hálito durante algumas horas do dia, porém não permanentemente, ou seja, temos o mau hálito que é fisiológico e temos o mau hálito que é patológico. O primeiro se caracteriza por aquele cheiro desagradável que quase todos nós temos ao acordar. Ele ocorre em decorrência de uma leve hipoglicemia noturna, que é a redução da taxa de açúcar. Ela é provocada pelo menor fluxo salivar durante o sono, aliada ao aumento das bactérias. Esse mau hálito pela manhã é normal e acontece com quase todo mundo ao acordar. Tal desconforto, no entanto, ele tende a desaparecer após a primeira refeição, seguida da limpeza dos dentes, das gengivas e da língua. Agora, no caso do mau hálito que permanece durante o dia, é preciso tomar mais alguns cuidados. A grande maioria dos casos de mau hálito ou halitose tem origem na boca, pois nela vivem centenas de espécies de bactérias. Quando essa flora bacteriana digere proteínas, podem ser liberadas substâncias que têm mau cheiro, como o gás sulfídrico, que tem odor característico de ovo estragado, e o escatol, uma substância que também é encontrada nas fezes. A halitose, ela costuma não ser percebida pelos portadores do distúrbio, mas chega a provocar repulsa das pessoas que se relacionam com eles. Pesquisas recentes demonstram que a principal região anatômica responsável pelo mau hálito é a área posterior da língua, no fundo da boca. A explicação é simples. Essa região, além de receber menos saliva, contém grande número de pequenas saliências, nas quais as bactérias podem alojar-se. Nesse local, elas digerem os restos alimentares que ficaram ali retidos. É possível medir o grau de mau hálito utilizando aparelhos como o alímetro. Existem alguns modelos portáteis que permitem aos próprios pacientes controlar a intensidade do distúrbio. Mas quais são as causas principais do mau hálito? A principal é a má conservação dos dentes, ou seja, presença de cáries, inflamação das gengivas, pedaços de alimentos retidos nos dentes e também abscessos. A segunda causa é a menor produção de saliva. Por isso, o odor matinal é sempre mais forte. Presença de placa bacteriana esbranquiçada ou amarelada no fundo da língua também é responsável pelo mau hálito, assim como o consumo excessivo de álcool e infecções como amidalite e sinusite. Outra causa é o ressecamento da boca decorrente de jejum prolongado, desidratação, exposição ao ar-condicionado, estresse, uso de certos medicamentos e também respirar pela boca ou falar por tempo prolongado. É importante salientarmos que o estresse e o nervosismo são um dos principais responsáveis pelo mau hálito, pois o fator emocional ele tem relação direta com a diminuição ou até a interrupção da produção de saliva. A falta de salivação e a boca seca aumentam a descamação das mucosas e diminuem a autolimpeza da boca, resultando no mau hálito. A atividade das glândulas salivares depende, entre outros fatores, do equilíbrio do sistema nervoso central. Além disso, geralmente pessoas estressadas têm alimentação desbalanceada, intervalos muito longos entre as refeições, o que agrava o quadro. É possível que tais indivíduos sofram ainda do que chamamos de antiperistaltismo esofágico. Parte da saliva engolida volta para a parte de trás da língua e ali permanece grudada, facilitando a aderência de células mortas e de restos alimentares. Em 90 a 95% dos casos de mau hálito, a causa ela tem origem na boca, mas em 5 a 10% dos casos, a causa ela é extrabucal.
Consideramos as vias aéreas superiores e os problemas de origem sistêmica vindos de dentro do organismo como possíveis causas, como por exemplo, pessoas com câncer, pessoas com diabetes, problemas no fígado e nos rins. A pessoa que está com mau hálito normalmente não percebe, pois nos seres humanos as células responsáveis pelo olfato rapidamente se adaptam a qualquer odor se ele for constante, para assim poder sentir novos odores. E é por isso que o portador de halitose crônica, ele acostuma com o próprio hálito, não sendo capaz de perceber o seu problema. A melhor forma de uma pessoa saber se tem mau hálito é perguntando a alguém íntimo. Um parente próximo ou um amigo verdadeiro podem ajudar, revelando o transtorno para quem o tem. Para aqueles que querem alertar, mas se sentem constrangidos, também é uma outra alternativa. Quando se entra no site da Associação Brasileira de Halitose, logo se abre uma caixa perguntando: quer ajudar um amigo que tem o hálito alterado? A associação envia um e-mail para seu amigo e o seu nome fica protegido, ele não vai saber que foi você que o indicou. O mau hálito não é uma doença, mas um sintoma de que algo não vai bem no organismo. Por isso, é fundamental determinar a causa do odor desagradável na boca para introduzir o tratamento, que às vezes pode exigir a participação de especialistas em diferentes áreas. Agora vocês já sabem o que é halitose, então vamos conversar sobre como preveni-la. O mau hálito ele tem solução. Eu vou dar algumas dicas para que o hálito fique sempre fresco e agradável. Dica número 1: capriche na higiene bucal. Após cada refeição, deve-se usar o fio dental e escovar os dentes e a língua, especialmente a região posterior dela. Usar a técnica de escovação correta também é muito importante. Dica número 2: após a última escovação diária, faça bochecho durante 1 minuto com uma solução para bochecho sem álcool, que tenha comprovação científica sobre sua eficácia. Não utilize enxaguatórios bucais com álcool, por quê? Porque eles ressecam a boca. Dica número 3: beba bastante água, pelo menos 2 litros por dia. Isso aumenta a produção de saliva e hidrata o organismo e a boca, prevenindo a formação da placa bacteriana. Dica número 4: faça refeições regulares, a cada 4 horas no máximo, evitando o jejum prolongado e dê preferência a alimentos fibrosos para estimular uma maior produção de saliva. Dica número 5: evite o consumo excessivo de alimentos que possam alterar o odor do hálito, que são os alimentos com alto teor de proteína e gordura animal, como o salame e a mortadela. Também alimentos com alto teor de enxofre, como o repolho e a couve-flor, além de alho e cebola crus ou em excesso. E também evite o consumo excessivo de café e de bebidas alcoólicas, especialmente se estiver estressado ou ansioso. Dica número 6: controle seu nível de estresse com alimentação saudável, exercícios físicos regulares e uma rotina de lazer e relaxamento. Dica número 7: certifique-se de que os níveis de glicemia estão dentro da normalidade e que o funcionamento do seu estômago, rins e intestino não apresentam nenhuma alteração. Dica número 8: se perceber sangramento em sua gengiva ao escovar os dentes ou utilizar o fio dental, procure um cirurgião dentista. Se estiver apenas com gengivite, nós vamos te orientar a técnica correta de escovação e de higienização para resolver o seu problema. Entretanto, se houver doença periodontal, vamos ter que te orientar em relação ao tratamento correto. Bom, calcula-se que aproximadamente 40% da população sofre ou sofrerá de mau hálito crônico em alguma época de sua vida. Existem dentistas capacitados que podem solucionar esse problema. Entretanto, o paciente ele tem papel fundamental na manutenção dos resultados. Só o dentista poderá dizer se você tem gengivite, boca seca ou excesso de placa bacteriana, que são as principais causas do mau hálito. Se o seu mau hálito persistir, mesmo após uma boa escovação e uso de fio dental, marque uma consulta com a gente. Nós vamos verificar se há a existência de algum problema mais sério. Nossos telefones são 12 3624 7828 e 15 3522 1094.
Visite também nosso site, que é www.usnicorreia.com.br. Uma boa semana para você, até o próximo Saúde em Dia!